todos eles com medo, com lata na mão, sei lá com o que na mão, tirando a água de dentro do barco, e quando olharam para Yeshua bem dormindo lá, esse cara zangado, e foram acordar Yeshua. Tu não vê que nós perecemos? Ele falou. O que ele falou? Até quando vos suportarei? Ó, Yeshua não suporta quem não tem fé. Precisamos ter fé, porque ele não nos suporta. É ruim não ter fé, é bom ter fé. Você precisa aprender a ter fé. Se ele falou que nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, nós vamos pisar serpentes e escorpiões de toda a obra do mal. Toda ela. Amém? Vamos curar os enfermos? Vamos? Ressuscitar os mortos? Não é isso que nós queremos ver? Amém, meu irmão? Senão, para que o evangelho? Ele nos concedeu autoridade. Então, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom para aqueles também que nos escutam pela internet. Nós estamos na Parashá Vaishlar, enviou, é a 8ª porção semanal desse ano de 5.785, do ano comum de 2024. Já vamos para 25. Essa Parashá vai de Gênesis 32, 3 a 36, 43, e a Haftará é Obadia, em hebraico Ovadia, né? 1 a 21. Esse livro é um livro de condenação de Esaú, não é? A gente vê nas igrejas aí as pessoas falando mal de Jacó e falando bem de Esaú, né? Mas só que Deus condena Esaú. E se você quiser ler em casa, você vai perceber que é um livro que condena Esaú. Deus faz guerra com Esaú. Então, se Deus fez guerra com Esaú, não queira estar do lado de Esaú, não, viu, meu irmão? E a porção do Berit Hadashah, que nós comentamos ontem, foi Mateus 26, 36 a 46. Eu considero essa porção o momento mais importante da humanidade. Apenas o momento mais importante. Eu sei que as pessoas não percebem isso, mas é nesse momento que Yeshua pede ao Pai para que afaste aquele cálice dele, não é? Foi um momento tenso da humanidade. Esse momento é tão importante que quando ele se realiza lá na cruz, há trevas em toda a terra. Ou seja, a luz saiu do mundo. Amém, meu irmão? Então, é importantíssimo. Mas hoje nós vamos comentar sobre Gênesis. E eu quero começar mostrando para vocês quão grande é a fidelidade de nosso Pai Celestial, de nosso Deus, com suas promessas. Deus, quando promete, ele cumpre. Ah, Rafael, não cumpriu, então não foi Deus que falou, porque não é mentiroso. Amém? Que seja um homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então não vem com essa história. Ah, Deus prometeu e não cumpriu. Isso não é verdade. Você é um mentiroso. É porque não foi Deus que falou com você. Tá bom? Porque Deus, quando fala, cumpre. E você lembra da visão que Deus deu a Jacó na paraxá passada, em Gênesis 28, 12, da escada? Você lembra, né? Então, sonhou, estava posto sobre a terra uma escada cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Nós comentamos sobre isso, lembra? Então, só para efeito de seu entendimento, Jacó e Esaú nasceram quando Isaac tinha 60 anos. Olha aí, ó. Novinho. Isaac casou, acho que com 40, se não me engano. Com 40. Igual a mim, eu casei com 40. Pois é. Foi 40. Né? Não, porque às vezes a gente esquece. Eu casei com 40, gente. Casei com 40 anos. Igual Isaac. Ele estava com 60 anos quando teve filho, ou seja, de 40 a 60, 20 anos orando pela sua esposa, que era estéril. E tem gente que ora um dia e fala, puxa, Deus não me respondeu. Nem vai, porque olha o tempo que Isaac orou pela mulher dele. 20 anos, meu irmão. E não esmureceu. Outro, você vai ver,
O pai de João Batista orou pela mulher dele quanto tempo? Desde a mocidade. Porque eles tiveram um filho na velhice também. Então, meu irmão, você que está buscando algo no Senhor, você tem que entender que você não pode esmurecer para Deus ver no teu coração o desejo do querer de fato, porque senão ele não vai fazer. Amém? Esaú se casou aos 40 anos, então Isaac tinha 100 anos quando Esaú se casou. Olha só. Isaac já estava com 100 anos. Além de Deus abençoar, Deus dá tempo de você o quê? Gozar da bênção que ele te deu. Amém? Então não precisa ficar preocupado. Estou ficando velhinho, o joelho está doendo. Não se preocupe. O joelho pode doer, mas ele vai resistir até que você goze da bênção que Deus te prometeu. Amém? Porque Deus, imagina, Deus te dá a bênção, depois você morre? Não faz sentido, né? Não é bênção, né? Não é bênção. Deus dá também o tempo para gozar dela. Logo após o casamento de Esaú, Jacó, por causa do ódio de seu irmão Esaú, todo mundo sabe dessa história, fugiu para a casa de seu tio Labão, lembra? Portanto, como Jacó era gêmeo com Esaú, também tinha 40 anos neste momento, concorda? Ele casou com 40 anos, Jacó fugiu nesse período, então Jacó tinha 40 anos também, porque eles eram gêmeos. E Jacó passou 20 anos na casa de Labão, olha aí a conta, ó. 7 anos trabalhando por Raquel, 7 anos por Leia, e mais 6 anos para formar seu rebanho. Quanto dá? 20. Então Jacó tinha 40 anos quando fugiu, e mais 20 anos na casa de Labão, portanto ele tinha 60 anos quando saiu da casa de Labão com seus filhos, suas mulheres e seus bens. Enriquecido segundo a promessa de Deus. Amém? Então ele ainda estava com 60 anos. 60 anos, eu digo para você, jovem. Não é? 60 anos é jovem. Ainda mais quem tem mais, né? Então eu digo é jovem. E não me contraria, não. É jovem mesmo. Então, olha que tremendo. 20 anos depois da visão da escada e da promessa de Deus, que não deixaria Jacó, os anjos do Senhor o estão acompanhando por onde ele vai. Eu não preciso nem dizer que, com relação ao rebanho, que o anjo apareceu para ele e falou, faz isso, faz aquilo. Lembra da vara, etc., que ele descascava a vara e tudo? Foi um anjo que falou para ele. Então, 20 anos se passaram, mas aquilo que Deus prometeu ocorre na vida de Jacó com precisão, porque Deus cumpre aquilo que fala. Então, meu irmão, quando ele sai, ele vai ver uma coisa interessante, Gênesis 32, 1. Jacó, também seguiu o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. Quando Jacó os viu, disse, este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar de Mahanaim. Mahanaim. Olha só, se ele falou exército, é porque ele viu o quê? Muitos anjos. Ele viu 1, 2, ele deve ter visto milhares. E a palavra hebraica Mahanaim se traduz para o português como 2 acampamentos ou 2 bandos. Ou seja, provavelmente de 2 uma. Ou ele viu o acampamento dele, o acampamento dos anjos, e ele falou 2 bandos, ou ele viu os anjos dividirem-se em 2 acampamentos, de 1 a 2. Nós não temos certeza, mas algo desse tipo aconteceu. Por isso que ele deu o nome de Mahanaim. Ele viu um acampamento de anjos de Deus ao lado de seu acampamento. Este nome também é significativo porque Jacó, ao ver os anjos de Deus, chamou o lugar assim porque ele reconhece a presença divina junto ao seu próprio acampamento. É como se ele tivesse visto 2 acampamentos, um dos anjos e um dele. Ou os anjos tinham 2 acampamentos, né? Como nós falamos. Então, meu irmão, Mahanaim também simboliza a ideia de segurança e proteção divina sobre a vida dele, como Deus lhe havia prometido.
Então, meu irmão, você pode ter certeza. Quem crê em Yeshua aí? Todo mundo. Se tiver alguém aí, a gente vai sair atrás com toalha molhada, né? Meu irmão, você pode ter certeza que tem anjo te guardando. Não é ideia de um anjinho bochechudo igual em Minas, né, com aquela asinha, guardando você, não. Anjo mesmo, de verdade, guardando aonde você está. Porque Deus é fiel, porque você amou o seu filho. Por isso ele te ama e ele te guarda aonde você vai. Amém? Não abusa, mas o anjo do Senhor está te guardando. Eu poderia dizer até que um exército de anjos te guarda. Amém? Então, meu irmão, se Deus lhe prometeu alguma coisa, ele há de cumprir. Não se preocupe, pois Deus é fiel. Existe muita gente que tem promessa de Deus, não tem aqui? Então fica tranquilo. Deus vai cumprir. Amém? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que prometa e não cumpra. Então Deus está chamando a gente de mentiroso. É ou não é? A palavra não está dizendo assim, eu não sou filho do homem para que minta. Então ele está chamando a gente de mentiroso. Nós somos mentirosos, Deus não. Mas você tem que largar a mentira. Não sei porque falei disso. Ah, Rafael, mas eu falei a mentira para ajudar. Eita, sabe quem é o pai da mentira? Para ajudar ou para não ajudar, quem é o pai da mentira é o diabo. Não minta, porque no dia do juízo Deus irá cobrá-lo. Amém? Então, o interessante é que Jacó, que saiu com 40 anos da casa de seu pai, por causa do ódio do seu irmão, e 20 anos depois, estava voltando para a terra de Canaã, terra de seus pais, exatamente como ele havia votado a Deus. Você prestou atenção? Hein? Porque Jacó votou a Deus. Eu vou lembrar vocês, Gênesis 28, de 20 a 22. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer, deu. E veste para vestir, deu. De modo que eu volte em paz para a casa de meu pai. Está voltando? Deus cumpriu a parte do voto? Ó, como Deus é fiel. E se o Senhor for meu Deus, é o Deus dele? Então, essa pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o. Eita, ele precisava votar? Não. Mas ele votou? Votou. E Deus cumpre exatamente tudo aquilo que ele votou. Ou seja, Deus cumpre a sua parte naquilo que foi votado. Quem votou foi Jacó, não foi Deus que inventou isso. Foi Jacó que votou. Mas Deus cumpriu a parte dele no voto. Você tem voto com Deus? Você cuidado, porque Deus cumpre a parte dele. Mas tu tem que cumprir sua parte. Ó o que ele diz. Nem é o que ele diz. Lembra de Ana, mãe do profeta Samuel? Ela também fez um voto a Deus. E ela foi ousada. Ela era estéril. Gente, mulher estéril naquela época não é igual hoje, que a mulher vai no médico saber se tem alguma maneira de gerar filho, etc., por meio de medicamento, etc., etc. Não tinha nada disso. Ou se pode fazer inseminação artificial, não tinha nada disso, né, gente? Então, estéril era estéril. Então, essa mulher, na angústia do seu coração, ela vota a Deus, Samuel 1, de 10 a 11. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito e fez um voto. Você quer fazer voto? Pode fazer. Só cumpre. Amém? Dizendo: ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhes deres um filho varão. Ela queria um filho homem. Rafael, por quê? Não sei. Ela podia ter falado uma filha mulher, mas ela quis um filho homem. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Gente, você faria isso? Hein?
Mulher estéril, ora ao Senhor, pede um filho, vota. Se tu me der um filho, um homem, eu vou te entregar ele por todo. Olha só, gente, por toda a sua vida. Meu Deus, que voto, hein? Quem daqui faria isso? É pecado votar? Mas é pecado não votar? Melhor não votar, mas votou, se vira, hein? E pela sua cabeça não passará navalha. Está falando que ele será nazireu desde o ventre. Gente, isso é coisa muito séria. Votar a Deus é muito sério. Mas você sabe que Deus cumpriu e que ela também cumpriu o seu voto. E desse voto saiu um dos maiores profetas que Israel já viu. Extremamente fiel. Então Samuel tinha um cabelão. Se você quisesse saber a idade de Samuel, era só pegar um fio de cabelo dele, que ia desde bebê até a idade que ele estava. Sabia disso? Nós não conseguimos medir pelo cabelo porque a gente vai cortando. Mas se você deixar seu cabelo crescer até, sei lá, 50 anos, você pega o cabelo, você consegue medir a idade da pessoa pelo cabelo. Porque vai ter o cabelo de bebê lá na ponta. Porque não passou navalha na cabeça de Samuel. Então Samuel era cabeludo? Era. Samuel usava trança? Não sei como é que ele enrolava aquele cabelo. Mas que ele nunca passou navalha na cabeça. Nunca. Por causa daquilo que a mãe dele votou. E você nota que ele andou na presença de Deus a vida inteira. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Ele era casado? Sim. Sim, tinha filhos. Mas serviu a Deus em toda a sua vida. Então é possível casar e servir a Deus. Ó, Paulo, dizem alguns que ele era viúvo, não casou de novo, serviu a Deus por toda a vida, solteiro ou viúvo, não sei. Mas Samuel não, casou, teve filhos. Inclusive a Bíblia diz que os filhos já não eram como ele. Ó, amém? Deus sempre cumpre sua parte no voto. Agora você também precisa cumprir a sua parte quando vota. Veja em Números 30, versículo 2. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou jurar, ligando-se com obrigação, quando eu voto, eu me ligo em obrigação a Deus. Eu tenho a minha obrigação e Deus tem a dele. Então eu tenho que cumprir a minha obrigação. Não violará a sua palavra, segundo tudo que sair da sua boca, isso fará. Eita. Então, quando você falar no desespero, votar a Deus, anota para você não esquecer. Porque se tu esquecer, Deus não se agrada de tolo. Deus te classifica como tolo. Se você votar a Deus e não cumprir sua parte no voto, Deus te classifica diante dele como tolo. Eclesiastes 5, de 4 a 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Não fica adiando, não. Tardar é adiar. Não, depois eu cumpro. Não, depois. Faz isso não. Cumpre logo. Porque não se agrada de tolos. Deus te classifica como tolo. O que votares, paga-o. Melhor é que não vote do que votares e não pagar. Geralmente, quando a gente está no desespero, na pelenga, na peleja, a gente vota até a alma da gente. Então, você cuidado, viu, meu irmão? Votar você pode, mas se tu votar, anota o que saiu da tua boca, porque tu vai ter que cumprir. E se tu não cumprir no juízo, Deus te tomará como tolo. E aí eu não sei o que significa isso diante de Deus, você sabe? Pois é, então nem queira saber. A ideia é que a insensatez e a falta de seriedade em relação aos compromissos não agradam a Deus. Deus não se agrada de você ter um compromisso com Ele e não cumprir. Então, Deus não se agrada de nós também, se firmarmos um compromisso um com o outro, não cumprirmos. Deus também não se agrada disso. E o brasileiro, infelizmente, tem uma cultura
irresponsável com relação a isso. Nós temos que mudar, porque nós somos filhos do Deus Altíssimos e temos que andar segundo a sua vontade. Amém? Deus não se agrada dessa insensatez, dessa falta de seriedade em relação a compromisso. Ele não se agrada, viu? Você sabe que nós temos uma má fama com relação a isso no mundo inteiro. E nós, como filhos do Deus vivo, temos que mudar isso. Mas você percebe que mesmo Jacó, tendo a promessa de Deus de que nunca o deixaria, a visão da escada com o Senhor e os anjos subindo e descendo, a visão do acampamento dos anjos do lado do seu acampamento, o medo da ameaça de ser morto por Esaú, seu irmão, permaneceu em seu coração por 20 anos. Você pode imaginar isso, meu irmão? Quem já teve medo aí por 10 anos? Jacó ficou com medo. Eu acho que aquele medo amorteceu quando ele estava na casa de Labão, porque o irmão não sabia onde ele estava. Então ele ficou tranquilo, era longe. Mas quando ele volta para Canaã, o que acende no coração dele? O medo novamente da ameaça do seu irmão. E o medo era tão grande e real em seu coração que Jacó, antes de encontrá-lo, envia mensageiros diante dele, a Esaú. Veja em Gênesis 32, de 3 a 5. Então enviou Jacó mensageiro diante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, o território de Edom. Edom é o seu irmão. Tendo-lhe ordenado: deste modo falarei a meu senhor Esaú. Assim diz Jacó, teu servo: como peregrino morei com Labão, e com ele fiquei até agora. E tenho bois e jumento, rebanho, servos e servas, e mando comunicar isso a meu senhor, para achar graça aos seus olhos. Gente, por que Jacó manda falar para o seu irmão que ele tinha boi, carro, avião, servo, serva? Por que ele mandou falar que ele tinha bens? Hein? Por quê? Primeiro, Jacó se refere a Esaú como meu senhor. Está se humilhando diante dele. E a si mesmo como servo. Na verdade, ele está se mostrando humilde, né, diante do seu irmão. Poxa. Agora, por que ele menciona seus bens? Por que Esaú quer saber dos bens dele? Por que ele já manda logo de primeiro falar assim: olha, eu tenho carro, eu tenho avião, eu tenho isso, eu tenho aquilo? Por que ele está dizendo isso? Hã? Ele estava querendo dizer para Esaú assim: não se preocupe, eu não vim tirar nada seu, porque eu já tenho tudo. Você está entendendo? Ele já se preparou. Não fique com medo, não fique com raiva. Eu não quero tirar. Sabe por quê, gente? Olha só, Esaú é carnal. Esaú mede a bênção pelo bem que tem, pelo que é próspero visivelmente, não espiritualmente. Então, a primeira coisa que Jacó quer dizer para ele: eu não vim ameaçar você, eu não vim tirar o que é seu, porque na cabeça de Esaú e da igreja atual, Jacó tomou algo de Esaú. Mas isso não é verdade. Jacó não tomou de Esaú. Esaú vendeu para Jacó. Amém, meu irmão? E a igreja faz confusão com isso. Acha que Jacó tomou de Esaú. Não tomou, não. Ele comprou. Esaú estava cansado, buscou caça e não conseguiu, chegou de barriga vazia, e ele falou o quê? Me dá um pouco desse guisado aí. Jacó falou o quê? Se tu me vender a tua primogenitura, eu te dou o guisado, ainda te dou um pão francês. Ainda dava um brinde. Aí, o que ele falou? Que me serve a primogenitura, me dá aí o guisado, pronto, vendeu. Então Jacó não tomou nada dele. E outra coisa, meu irmão, presta atenção. Quando Jacó foi enganar o seu pai, não foi ele, foi a mãe dele que o ordenou a fazê-lo. Não precisava, porque a bênção está ligada à primogenitura. Não existe bênção sem primogenitura. Esaú quis a bênção sem a primogenitura. Por isso que ele falou para o pai: não tem outra bênção aí, não? Ó.
A igreja precisa entender essa verdade, viu, gente? Esaú é profano, maligno, foi condenado. O livro de Obadias fala da guerra de Deus com Edom. Edom é Esaú. E eu vejo pastores proclamando que Jacó é enganador. Jacó não é enganador. Esaú fez um trocadilho com o nome dele. Amém? Amém, meu irmão? E às vezes as pessoas ficam ensinando coisas erradas dentro da igreja. Cuidado com isso. Tá? Não ia falar disso não, mas falei. O medo era tão grande que ele envia. E ele fala das riquezas, porque ele é carnal. Ele se sentia ameaçado por Jacó. E Jacó queria tirar essa ameaça. Então ele falou: eu já tenho bens, eu não quero seus bens. Pode ficar com eles. Tá bom? É por isso. Ele estava buscando tranquilizar Esaú e evitar qualquer sentimento de ameaça. Porém, quando os mensageiros voltam, não vão trazer uma boa notícia. Geralmente vem má notícia, né? Olha lá, ó, Gênesis 32, 6. Depois os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos ter com teu irmão Esaú, e em verdade vem ele para encontrar-te e 400 homens com ele. Ele veio para quê? Matar Jacó. Ele veio. O que nós precisamos compreender é que mesmo que Deus esteja conosco, não significa que não verão ameaças malignas ou humanas. Muito pelo contrário, é aí que vem. Por quê? Porque olha só, se você é motivo de graça, da graça de Deus, ele está te tirando do mundo. Meu irmão, se ele está te tirando do mundo, você se torna estrangeiro nessa terra. É isso que a igreja ainda não entendeu. Você se torna estrangeiro. Por isso que lá em Hebreus está dizendo: peregrino e estrangeiro sou. Por quê? Porque ele te tirou do mundo. E se ele te tirou do mundo, você passa a ser uma ameaça para o mundo. E aí, o príncipe deste mundo não se agrada mais de você. E aí, o que ele vai fazer? Te ameaçar. E ameaça. E ele vai usar os seus servos. Quem são os servos? Todos aqueles que não aceitarem Yeshua. São servos de quem? Ou você é servo de Yeshua, ou você é servo do príncipe deste mundo. Lembra quando João Batista começou a pregar? O que ele falou? Filhos de quem? Filho de serpente é filho de quem? Pois é, mas raça de víbora é o quê? Quem? Filhos do diabo. Sois filhos do diabo. E quem falou isso? Yeshua. E querei fazer a sua vontade. Se nós não somos filhos de Deus, nós somos filhos do diabo. Se nós não somos de Yeshua, nós somos do diabo. Não tem meio termo em cima do muro. Não existe isso. Amém? E nós precisamos prestar atenção nisso. A história de Jacó e Esaú nos mostra com clareza que, mesmo com a presença e orientação de Deus, enfrentamos desafios e ameaça ao longo de nossa jornada. Não é uma jornada fácil. Eu ouvi muita gente pregando assim: vem que Jesus acaba com seus problemas. Nem sempre. Às vezes o problema deixado é para acurar a sua fé. Porque Deus trata conosco na vida, Ele não trata conosco sentado no banco de escola. Ele trata conosco na vida. Às vezes Ele permite alguém ficar zombando de você. Ah, e o crente aí, ó. Ah, o crente. Aí você fica todo envergonhado. Ah, nem fala que é crente. Aí vira agente secreto, como falam, né? Agente secreto do reino de Deus, ninguém sabe que tu é. Aí você quer até agradar os homens. Aí quer agradar o pessoal do trabalho, da escola. Mas eles não sabem nem para onde vão. Tem que tomar cuidado com isso. Porque a presença divina não garante uma vida sem dificuldade, mas sim o aprendizado de que temos que confiar em Deus de todo o nosso coração, independente do que vemos ou ouvimos ao nosso redor. Ele não viu, Jacó ouviu que vinham 400 homens contra ele. Então, a gente não deve ligar nem pelo que vê, nem pelo que. Porque se você ligar, entra medo no coração. E quando o medo entra no coração, sabe quem foge? A fé. A fé não anda com medo, nem o medo anda com a fé. Se você for lá
em Hebreus, que fala da fé, fala, né? Que pela fé venceram o exército, passaram pelo fogo, ó. Só ato corajoso, porque a fé, ela nos torna fortes, corajosos, assim como foi com Davi contra o gigante. Todo o exército de Israel estava com medo. Mas aquele menino, 17 anos de idade, que nunca pegou numa arma para lutar, foi derrubar aquele gigante com ousadia. Porque ele fala assim: tu vem contra mim com lança, com espada e com lança. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos de Israel. E hoje mesmo ele dará a sua carcaça às bestas feras. Desse tamanhozinho, um cara gigante, que já tinha passado por diversas batalhas e ninguém conseguiu matar. O gigante olhou e falou: eu sou um cão para que vocês me mandem esse menino? Ó, menino de 17 anos. Sabe aquele menino de 17 anos, 16 anos, com o joelho grosso, perna fina, o joelho bate um no outro. Ué, está em fase de crescimento, é assim que é. Ainda não está nem com as pernas formadas direito, ele tinha 17 anos. Não fazia academia, fazia? Ele vivia atrás das ovelhas no deserto. Devia passar sede. Mas Deus estava preparando ele lá. Gente, Deus é tremendo, preparando o menino. Deixou o leão pegar a ovelha. Gente, era o meio de ganho da família. Está vendo como Deus é tremendo? Deus permitiu o leão pegar. Aí Deus deu ousadia a ele, ele foi lá, pegou o leão e tirou. Gente, você já viu o tamanho de um leão? De lá até aqui, o bicho é muito grande, cara. Nenhum homem aguenta com um leão. Agora você imagina um menino que sai no deserto sozinho, atrás do leão, e pega da boca do leão a ovelha e mata o leão e volta. Que isso? Para pensar, meu irmão. Urso, quem já viu um urso? Você sabe que a pata de um urso, com aquelas unhas, corta um homem no meio? O urso pegou, ele foi lá, matou o urso e trouxe a ovelha de volta. Deus estava preparando ele, porque nenhum menino mata urso, nenhum menino mata. Nem homem mata, o que dirá um menino. Eu não sei se vocês sabem, um pesquisador americano foi morto numa ilha porque ele estudava os ursos e foi para lá sozinho, se aproximou do urso, o urso pegou ele e matou ele na hora. Não encontraram nada do corpo dele. O urso é um bicho, uma pata. E um menino devia ser até mais novo, 15, 16 anos, derrubando um urso e um leão. Deus estava ensinando a Davi que ele tinha que depender de Deus, ainda que a situação fosse difícil. E isso é uma coisa para que nós venhamos a aprender também, que nós, ainda que a nossa situação seja extremamente difícil, a nossa dependência tem que ser de Deus. É porque Deus que derruba gigante, leão, urso. É Deus, não é o homem. Ele pode usar o homem para derrubar, mas é ele quem derruba. Então você imagina um exército inteiro com medo daquele gigante, um menino de 15, 16 anos chegar e derrubar o gigante. Para pensar, meu irmão. Tem que confiar no Senhor. Confia no Senhor. Amém, meu irmão? E não devemos confiar na força do nosso braço. Ah, mas eu malhei, ó como eu estou forte. Eu sei, mas basta um vírus que você nem vê que tu tomba. Ó, aí está todo mundo tomando bomba, está todo mundo ficando grande e forte. Basta um vírus que a pessoa nem da cama levanta. Então, cuidado com isso. Não devemos confiar na força do nosso braço ou de nossos bens. Porque está escrito lá em Jeremias 17, maldito é um homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Então, cuidado se você acha que a sua carne tem força. Amém? Veja o que devemos fazer diante das dificuldades, lá em Provérbios 3, 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso é um problema para o homem, né? Porque o homem olha as coisas e entende as coisas. E aí a gente se baseia no nosso entendimento, naquilo que a gente acha. Eu acho que é assim, não é assim que a gente fala? Hein?
Todos nós, gente. E nós temos que ter cuidado com isso. Nós não devemos estribar. Estribo é o quê? É apoiar. Estribo, lembra da carroça? Tinha um estribo, a pessoa apoiava para subir. Não se estribe no teu conhecimento. Não tome o teu conhecimento natural como base, porque você vai se dar mal. Deu para entender? É isso que ele está dizendo. Reconhece a Deus em todos os teus caminhos e ele endireitará. Se está torto, ele endireitará as tuas veredas. Veredas é caminho. Ele vai endireitar. Está tudo dando errado? Ele, endireita. Se você não se apoiar no seu entendimento, no seu conhecimento. Amém? Veja também o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo. Tudo é o quê? Tudo é tudo. Amém? Jacó, apesar de ser abençoado e guiado por Deus, enfrentou muitos obstáculos, obstáculos como a fúria de Esaú, os anos de serviço difícil na casa de Labão. Labão foi um péssimo empregador, era tio dele, patrão dele, mas um péssimo patrão. Mudava o salário dele 10 vezes. E 10 vezes Deus abençoou ele no salário mudado por Labão. Às vezes você está no trabalho aí, o seu empregador é péssimo. Aí você murmura. Então, fica aí, em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Se você está perdendo tempo em murmurar, meu chefe não presta, a mulher dele é isso, o filho dele é aquilo, e eu detesto esse chefe, eu vou sair desse trabalho. Em vez de você fazer isso, Senhor, obrigado por esse trabalho. Senhor, tem misericórdia do meu chefe, obrigado por ele. Glorifica a Deus, meu irmão. Deus tem poder para mudar. Deus pode mudar a tua vida agora, não é amanhã não, é agora. Ele tem autoridade e poder sobre tudo e sobre todos. Às vezes tem um demônio perturbando a gente, basta uma ordem do céu, o demônio bate em retirada. Não foi assim que Paulo falou? Existia um demônio esbofeteando ele, incomodando ele. Para quê? Para ele não se ensoberbecer com as excelências das revelações. Então Deus permitiu. Amém, meu irmão? E Paulo reclamou, ele orou 3 vezes. Senhor, me cura aí desse negócio. E Yeshua falou o quê? Minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Acabou. Paulo reclamou mais, seguiu a vida dele. Amém, meu irmão? E os momentos de medo e incerteza vêm no nosso coração, é normal também. Essas experiências foram fundamentais para seu crescimento em fé em Deus, naquele que prometeu e tem poder para cumprir, porque você tem que acreditar em quem tem poder para fazer as coisas, em Deus. Você não pode confiar no homem. O homem pode ficar gripado, está cheio de gente gripada aí. O cara fala, eu vou na tua casa, aí pega uma gripe e não vem. E aí? Por isso que a palavra diz assim, se Deus permitir, eu irei. Você não sabe o dia de amanhã, sabe? Hein? Às vezes você toma uma decisão, pai, é isso, e estou. 2 dias depois muda tudo. É ou não é? Aí você fala, meu Deus, por que o Senhor deixou? Porque você não me perguntou nada. Porque você agiu com a sua força, com o seu conhecimento, com o seu entendimento, por causa disso. Aí você se esborracha. Por que você não ajoelhou e não orou? Ah, mas Deus não me responde. Ué, o silêncio de Deus quer dizer algo, não? Hein? E em todas as dificuldades, Deus lhe deu vitória. Então Jacó fica aflito com o que os mensageiros viram. Ele fica aflito com o que ele ouviu do que os mensageiros viram. Olha que coisa louca. Então ele já começou a ficar com medo. Veja em Gênesis 32, 7 a 8. Jacó teve muito medo e ficou aflito. Dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, bem como os rebanhos, os bois, os camelos. Pois dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Meus irmãos, lembra de Mahanaim, que significa 2 bandos? Me parece que Jacó dividiu o seu povo em 2 bandos por causa da visão
de seu acampamento e o acampamento dos anjos ao lado. Eu acredito que tenha sido por isso. Depois de Jacó dividir o seu povo em 2 bandos, ele foi orar ao Senhor. Aí está certo. Aí ele vai orar. Olha aí, ó. Gênesis 32, 9. Disse mais Jacó: ó Deus, aqui é, ó Elohim, de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque. Não é qualquer Deus. Yeshua fala isso. E Deus será conhecido eternamente como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não é qualquer Deus. É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus da igreja é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, cujo seu filho Yeshua ele enviou para a salvação de todo aquele que nele crê. Está claro aí? Porque tem muita gente que fala assim, eu creio em Deus. E tinha uma época que eu perguntava, qual? Já perguntei muitas vezes, qual? Ah, Deus é um só. Não. Então não é o Deus que eu sirvo. Deus é um só mesmo, mas qual é o seu Deus? Eu tenho que saber, o meu Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Meu Deus é o Criador dos céus e da terra, mas ele tem nome. Ele não é Deus, ele tem nome. Yud, Re, Vav, Re, o tetagrama. Esse é o Pai. Tem que fazer distinção entre o Pai e o Filho. Está escrito lá, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, ó Pai Santo, como único Elohim, e a mim, seu enviado, Yeshua HaMashiach. Está escrito isso, essa é a vida eterna. Então, quando alguém diz, eu amo a Deus, você tem que perguntar, qual? Se ele não te disser que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, então você não é com ele. Amém, meu irmão? Está espantado? Hein? Então ele já começa orando, falando a quem ele está se dirigindo. Porque o apóstolo Paulo fala que existem muitos deuses. Não existe? Você vai no centro espírita, tem. Você vai no catolicismo, tem. Mas é o Deus bíblico? Não. Não é o verdadeiro. Amém, meu irmão? Na sua angústia, Jacó recorre a Deus em oração. E na oração, a primeira coisa que Jacó fala com Deus foi o que Deus falou a ele. Lá em Gênesis 31, de 2 a 3. Orar aquilo que Deus falou. Às vezes, as pessoas não conhecem o que Deus falou, por isso não oram o que Deus falou. Nós precisamos orar a Deus o que Ele falou a respeito de nós. Amém? Olha, Gênesis 31, de 2 a 3. Viu também Jacó o rosto de Labão. Não, não é isso. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como antes. Disse o Senhor então a Jacó, disse o Senhor então a Jacó, não foi Jacó que inventou, Deus disse a ele, volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Então, Senhor, como assim? Eu estou te obedecendo, tu falou que seria comigo, mas meu irmão quer me matar, e aí? Eu estou voltando para minha casa, pai. Como é que vai ser isso? É isso que ele está falando. Deus é tremendo, por isso sei que Jacó cumpriu o seu voto com Deus. Você lembra? Uma coisa que muitos anos eu tive dúvida, porque Jacó votou dízimo ao Senhor. E será que ele deu dízimo ao Senhor de tudo? Hein? Deu ou não deu? Aonde ele deu? Vou estreitar você. Aonde? Eu não sei, ninguém sabe. Mas eu quero dizer que ele deu. E eu sei por que ele deu. Sabe por quê? Porque veja o que está escrito no Salmo 50, 14 e 15. Oferece a Deus por sacrifício ações de graça e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ele pagou o voto dele, porque Deus vai operar e vai ajudá-lo. Porque se ele não tivesse pago o voto dele, Deus não cumpriria sobre ele a guarda e a proteção contra seu irmão. Olha aí, ó.
Na oração, Jacó nos traz um ensinamento tremendo. Jacó sabe que não é digno de tudo que o Senhor tem feito sobre a vida dele. Ou seja, ele compreende que é pela graça. Ó a graça aí, ó. A igreja não fala que a graça é só no Novo Testamento? Se eu estou dizendo eu não sou digno disso, eu estou dizendo que se eu recebi por graça. Jacó entende isso. Ele ora e fala que ele não é digno. Ó, Gênesis 32:10. Não sou digno da menor de todas as suas beneficências e de toda a tua fidelidade que tem usado para com teu servo. Se ele não é digno, então Deus o fez por graça. Porque com o meu cajado passei esse Jordão e agora volto com 2 bandos. Amém? Então Jacó sabe que tudo que ele recebe de Deus, e isso é importante, amém? É por graça. Então você tem que entender isso também, que tudo que você tem é por graça. Você tem filho? É por graça. Você tem onde dormir? É por graça. Você tem o que comer? É por graça. Você respira? É por graça. Porque tem muita gente que não consegue respirar como você está respirando. Tem muita gente que nem enxerga, tem muita gente que não anda. Então, tudo que nós temos é por graça. Jacó entendeu isso. Amém? Ele compreende que é pela graça e ele ora isso, e ele confessa isso ao Senhor. E às vezes você precisa confessar isso na oração. Então Jacó pede ao Senhor que o livre da ira do primeiro forte e potente inimigo daqueles que são alvo da graça de Deus. Sabia disso? Jacó está orando para Deus livrar ele do primeiro forte e potente inimigo daqueles que são alvo da graça de Deus. Quem é alvo da graça de Deus aqui? Todos nós. Então nós temos esse potente inimigo nas nossas vidas. E sabe quem é? Hein? Quem é? Hein? Lá, Gênesis 32:11. Livra-me, peço da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo. Acaso não venha ele matar-me e a mãe com os filhos? Foi exatamente isso que Yeshua nos chamou a atenção e nos ensinou lá em Mateus 10, 34, 36, que diz assim: não pensei que vim trazer paz à terra. Você sabe que isso aqui é um problema para os rabinos, porque dentro da Torá está dizendo que o Mashiach vai trazer paz, mas Yeshua falou assim: não pensei que vim trazer paz à terra. Quebrou todo mundo. Não vim trazer paz, mas espada. Espada é o quê? Conflito, guerra. Porque eu vim pôr em disenção o homem contra seu pai. Eita, veio piorar a coisa. A filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. O que está acontecendo com Jacó? O maior inimigo dele é quem? O da sua própria casa. E isso é fácil de compreender, porque se Yeshua nos separa, nos batiza com o Espírito de Deus, nós começamos a entender coisas espirituais, porque o mundo não é só físico, tem a parte espiritual também, e nós passamos a ser espirituais. E o carnal nada compreende, seja ele sua mãe, seu pai, seu irmão, seu amigo, seu chefe, ele não vai te entender. Então ele vai se tornar um inimigo seu. E eu acho que a igreja não está preparada para isso, não. Tanto não está que a igreja começa a pegar e aí quer levar todo mundo para a igreja. Não vai, não é assim que acontece. Às vezes teu pai vai zombar de você, vai te criticar, vai falar que você é maluco, vai falar que você é fanático. Hoje usa muito essa palavra. Ih, ficou fanático. Ó, radical, fanático. Isso vem de Esaú.
É o espírito que estava em Esaú. É o espírito que leva uma família de carnais brigar contra aquele membro que foi separado para Yeshua e agora é nova criatura. Porque, segundo o ponto de vista de Esaú, Jacó é um louco. É um fanático. É um ladrão de bênção. Mas, segundo Deus, a graça de Deus repousa sobre a vida dele. E se você é alvo da graça de Deus, gente, muitos se levantarão contra você. E o maior deles é a própria família. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes são os filhos. Às vezes são os filhos e a esposa, às vezes são os filhos e o marido, às vezes a família inteira, como no meu caso. E aí vai. Isso é um fato. Yeshua sabe que todos que receberam a graça de Yud Revavirê no passado e no presente por meio dele, vão receber forte oposição primeira dos da própria família. Deus sabe disso. Deus sabe que a sua família vai se virar contra você. Porque eles não vão compreender o que está acontecendo na sua vida. Não vão. E às vezes são até crentes e não compreendem. Yeshua reconhece que receber a graça por meio dele e, por consequência, seguirmos os ensinamentos divinos pode causar tensões nas relações familiares. Não causa tensão? Começa as rugas. Pô, vem aqui para o Natal. Não, mas Natal não é de Deus. Você é um fanático, radical. Não entendo. Você sempre comemorou Natal? Sempre, mas agora eu já sei que não devo, não faço. Você é isso. Aí, meu irmão, só a graça. A lealdade à Machia pode levar à ruptura com aqueles que não compartilham da mesma fé, ou que se opõem a ela. Causa ruptura, gente. Por isso que Yeshua veio trazer espada, para colocar pai e filho contra, nora e sogra, irmãos uns contra os outros. Porque se ele te chama e os outros não aceitam, você tem dois caminhos: ou você se junta a eles, ou você permanece na presença do Senhor. Se permanecer na presença do Senhor, vai haver o quê? Embate, conflito, tensão familiar, quebra de laços, muitas vezes. Essa divisão não é o objetivo do Evangelho, nem é o objetivo final, mas uma consequência natural da seriedade do compromisso com o Deus Todo-Poderoso e seu Filho Yeshua. Ou você escolhe eles, ou você escolhe a sua família, seu amigo. É uma opção. Né? E se isso está acontecendo em sua vida, não se preocupe, pois a graça que foi concedida por Yud Revavirê a Abraão, Isaac e Jacó, agora está exatamente sobre você, por meio de Yeshua HaMashiach. Amém? Tem um texto que diz assim: então glorifica, se estão te perseguindo, glorifica a Deus, porque o Espírito de Deus repousa sobre você. Se a graça está sobre você, a graça de Deus, você vai ter perseguição, não tem jeito. Você vai dizer não para aquilo que todo mundo faz, aí as pessoas vão zombar de você, vão rir de você. E se você não for forte na fé, você vai recuar. E se tu recuar, o diabo vai arrebentar você. Porque agora ele te odeia. Sabe por quê? Porque agora você sabe que ele existe, você sabe que ele trabalha por meio de trevas, você sabe que ele usa as pessoas. E o diabo gosta de estar debaixo de penumbras. E se eu não sei que ele existe de fato, ele me usa à vontade, sem problema nenhum. Amém, meu irmão? E assim, se somos alvos da graça de Deus, fica para nós o que Yeshua nos falou em João 15, 18 a 20. Se o mundo vos odeia, tem gente que fala que isso é muito forte, o mundo te odeia, meu irmão. Amém? Não pensa que não te odeia, não, porque ele te odeia.
o mundo te odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então, por que o mundo não te ama? Porque você não é do mundo, porque o mundo só ama o que é seu. Você já viu que nós, na carne, só amamos o que é nosso? A gente só consegue amar nosso filho. Isso é do mundo, porque Deus quer que a gente ame o próximo. Não quer que eu ame só meu filho. Ele quer que eu ame o próximo. Amém? Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Gente, Yeshua mente? Então diga assim, ó, o mundo me odeia. Yeshua não mente. Ah, mas agora está tudo bem comigo. Cuidado, porque o mundo te odeia. E às vezes, até as nossas famílias de sangue. Eu sei que muita gente fica tentando arrumar o negócio. Não, mas não é bem assim. Meu irmão, quanto mais você mexe, pior fica. Amém? Porque as pessoas na carne não vão entender o que está acontecendo com você. Imagina só, você chegar em casa e falar assim, gente, Deus falou comigo. Primeira coisa que eu vou falar, interna. Interna por quê? Ué, está ouvindo vozes. É ou não é? Deus falou comigo. Ele é carnal, ele não tem comunhão com Deus. Aí você, cheio de comunhão com Deus, cheio de felicidade, ouvindo a voz de Deus, tendo visão de Deus, vai falar para o carnal isso? Sim, não, mas isso é desespero. Não é do que Yeshua está falando. O que Yeshua está falando é que a pessoa natural vai te rejeitar. Vai. Se ela está em desespero, ela vai te pedir oração, é outra questão. Ela vai te rejeitar. É isso que acontece. É óbvio que às vezes a pessoa vai te observar e é outro processo. Mas a princípio as pessoas vão te rejeitar. Quem é carnal te rejeita. Você começa a rejeitar uma série de coisas que ele faz. O cara comemora Natal, você não comemora mais. O cara enche a cara toda sexta-feira, tu não enche. Aí o cara começa, você é melhor que eu, santarrão, não é? Até a igreja faz isso. Não, meu irmão, eu sou santo, não sou santarrão, mas sou santo. E Deus mandou que eu não seja alcoólatra, que eu não seja viciado, que eu não me prostitua, que eu espere a minha esposa. Você vai dizer isso? O ímpio vai zombar de você. É ou não é? Hein? Eu esperei minha esposa 14 anos. As pessoas zombam da gente. Eu sei, eu tive experiência. Elas riem, até dentro da igreja, riem de você, zombam de você. Mas Deus é fiel na sua promessa, Ele cumpre. A coisa foi tão forte que quando a minha esposa apareceu, no meu casamento, o mundo queria entrar para ver. Porque eu testemunhava em todo lugar que eu ministrava. Então, quando ela apareceu, muita gente queria ver, não é, Adilson? Olha, eu falei, meu Deus, nem tem como. Teve gente que ficou zangada comigo, brigou comigo, zombou de mim, mas quando a minha esposa apareceu, queria ir no meu casamento, porque queria ver o que eu falei. E aí não há dinheiro para isso. Mas zombaram muito de mim. E quase todos aqui passaram por isso, não passaram? As pessoas zombam quando você fala que é de Cristo, não é verdade? Zombam de você dentro das escolas, dentro do trabalho. E nós precisamos ter muita firmeza de fé. Porque até as nossas famílias zombam da gente, tá bom? E se você é portador desta maravilhosa graça, é? Amém mesmo? Então fica com o que te pertence. Salmo 18, 35, 39. Também me deste o escudo da tua salvação. Você recebeu? Ó, a tua mão direita me sustém. Olha que maravilha. E a tua clemência me engrandece. Alargas o caminho diante de mim e os meus pés não resvalam. Olha que coisa. Persigo os meus inimigos e os alcanço. Não volto senão depois de os ter consumido. Atravesso-os de modo que nunca mais
se podem levantar. Caem debaixo dos meus pés, pois me cinge de força para a peleja. Prostras debaixo de mim aqueles que contra mim se levantam. Essa é a tua herança. Shabbat Shalom. Glória ao nosso Deus. Vamos também glorificar e adorar o Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas, dando graças ao nosso Deus. Essa é a nossa herança.